vindo através de algum corpo d'água também, pode não ser na Crimeia, pode ser aqui na região do reservatório de Kakhovka, ou então ali em Kherson, né? O Tatarigami está mostrando como é que está a situação ali no reservatório de Kakhovka, e ele não ficou deserto, parece que a natureza é impressionante, realmente já se restaura totalmente, né? Isso daqui já é um capim alto aqui que já permite que você passe alguma coisa escondida aqui, né? Não sei se dá para passar tanque, porque tanque seria muito grande e o solo é um solo frágil ainda é um solo lamacento, mas uma tropa de infantaria aqui você consegue esconder no meio desse mato aqui, né? E a região, nessa região toda aqui, você está tendo aqui no reservatório de Kakhovka, basicamente virou um matagal. Certamente os ucranianos estão pensando em explorar isso daí. Como que eles vão explorar, quando que eles vão explorar, a gente não sabe. Ah, sim, e mais um coronel russo morreu na linha de frente, lá junto com a 72ª Brigada Russa, lá, batalhão russo lá, que foi dizimado também. Esse coronel acabou sendo destruído por ali, né? Excelente notícia. O Instituto para o Estudo da Guerra fala da liberação de Klishchiivka, não é novidade pra gente, fala sobre algumas outras coisas aqui que também não são novidade pra gente, e fala sobre a questão da saúde do Kadyrov. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Bom, antes disso, um drone russo caiu na região de Tuilenovo, na Bulgária, né? O drone tem uma carga explosiva que não explodiu. E tá aqui a imagem do drone, tá aqui a carga explosiva, parece que é um projétil de morteiro aqui ligado no drone, e o drone teria caído aqui nessa região ali na praia, nas rochas ali naquela região, né? É um drone russo, caiu ali na região. Muita gente falando aqui, não, porque a Bulgária é um estado da OTAN e coisa e tal, mas eu já falei para vocês, a OTAN ela não tem interesse em entrar nessa guerra. Para ela, do jeito que está essa guerra, está muito bom, ela está destruindo o exército russo sem precisar sacrificar os próprios soldados, está muito bom para ela. Eu só acho que ela devia aproveitar e dar mais armas para a Ucrânia, né? Afinal, seria só o justo de se esperar nisso daí, mas enfim, a OTAN não vai entrar nessa guerra por pouca coisa. Agora, pode ser que a Bulgária faça alguma coisa similar ao que fez a Romênia, né? A gente viu, a Romênia entrou na guerra? Não, não entrou na guerra, não vai fazer isso, não seria uma coisa inteligente até do ponto de vista político, mas o que ela fez? Ela estabeleceu uma linha de exclusão ali na região do rio Danúbio e diz que vai atirar em drones russos que passarem por lá, o que vai acabar protegendo a Ucrânia também, né? Da mesma forma, pode ser que a Bulgária use esse caso aqui para ter alguma coisa, sei lá, proteger o Mar Negro, não sei. Vamos ver o que vai acontecer. A gente não espera que seja uma entrada da Bulgária na guerra, a chamada do artigo 5º da OTAN, mas pode ser que tenha alguma retaliação interessante aí, né? Bom, uma outra informação, todo o gabinete do ministro de Defesa da Ucrânia foi demitido hoje, né? Isso é normal, vocês lembram, o ministro da Defesa foi alterado, né? Saiu o Reznikov, entrou agora o Uman, e é lógico, ele vai querer botar os auxiliares dele, né? Evidentemente, entrou um ministro novo, é padrão isso, ele vai botar as pessoas de confiança dele. Pode ser até que reconduza algumas dessas pessoas, mas para deixar ele bem à vontade, todo mundo pediu demissão. Isso foi a saída do gabinete lá do Ministério da Defesa ucraniano. Não tem nada demais, está tudo certo, faz parte do processo de troca do comando do Ministério da Defesa, né? Bom, o Canadá anunciou uma ajuda para a Ucrânia de 25 milhões de dólares para sistemas de defesa antiaéreo. Excelente a notícia, né? Que bom que o Canadá está ajudando, está do lado certo nessa guerra. E uma outra notícia muito boa, porque veio da China. A China a gente não espera muita coisa, porque a China tem adotado uma postura meio dúbia nessa guerra, mas a China impôs uma restrição no suprimento de drones pesando mais de 4 quilos e com a capacidade de carregar mais de 7 quilos e tempo de voo de 30 minutos e coisa e tal, bem como componentes para drones para a Federação Russa, no dia 1º de setembro. Então a China vai parar de vender esses componentes lá para a Rússia. Isso provavelmente resultou de negociações com os Estados Unidos, né? Estados Unidos e China têm uma relação comercial muito próxima, então provavelmente teve uma pressão americana ali. Os chineses foram lá e proibiram
a venda desses drones. Isso, como eu falei para vocês, é uma coisa boa em dois lados, para dois lados. Primeiro, que a Rússia vai ter mais dificuldade de comprar esses drones. Não é que vai ser impossível deles comprar os drones, é lógico que eles dão um jeito, compram, fazem triangulação e coisa e tal, conseguem comprar, mas vai ficar mais difícil, vai ficar mais caro para eles. Menos drones vão ser usados pelos russos. E por outro lado, os ucranianos agora devem se beneficiar também. Por quê? Porque o mercado de drones está inflacionado. É tanta gente querendo comprar drone chinês. A China é o grande produtor de drones, né? Você tem outras fábricas em outros lugares do mundo, mas a verdade é que a China é a grande produtora de drones. E o preço está inflacionando, porque tanto os russos quanto os ucranianos estão comprando tudo que tem. Cara, é difícil. Entra lá no Alibaba, tenta comprar um drone lá para você ver. É difícil conseguir. Os prazos de entrega estão longos, é difícil você comprar drones lá por conta dos russos e ucranianos estarem comprando. Como os russos não podem mais, deve baixar um pouco o preço para os ucranianos. Excelente notícia. A gente falou já há alguns dias atrás que os países ali da Europa proibiram a entrada de carros russos, né? O que a gente teve a informação é que isso não foi nenhuma determinação nova, foi só um esclarecimento que havia. Porque o fato é o seguinte, já havia um ban, né, já havia um banimento, as sanções já proibiam a entrada de veículos russos na Europa. É que o pessoal não tinha entendido ainda que isso se aplicava também aos carros que as pessoas entram guiando na Europa, né? Então agora isso foi esclarecido, sim, se aplica também a esses carros. Então os russos não conseguem mais entrar de carro na Europa, né? E justamente por conta das sanções, a Alemanha falou que vai confiscar os carros que tenham licenças russas, né? Então, a partir de amanhã, a Polônia está banindo os carros com licenças russas e a Alemanha vai confiscar os que já estão na Alemanha e coisa e tal. É possível que outros países da região também façam o mesmo sentido. E o motivo disso, como eu expliquei, é a sanção. A sanção já proibia a entrada de máquinas e carros russos na Europa. É que o pessoal não tinha se atentado para as pessoas, o turista que entra com carro, né? E os russos estão bem chateados com isso, é muito bom, né? É engraçado isso, porque os russos dizem que detestam a Europa, que a civilização ocidental está decadente, está caindo, não sei o que lá, está em colapso. E, no entanto, eles fazem uma questão enorme de ir para a Europa, né? Se está tão ruim na Europa, se a civilização ocidental está tão decadente, o que vocês estão fazendo lá na Europa? Pô, fica lá na Rússia, naquele lugar maravilhoso lá, que tem um monte de explosão todo dia, né? Enfim. Aqui, ó, outra informação curiosa que eu achei bem interessante, essa matéria do Washington Post, se questionando por que o Shoigu não cai, né? E você lembra, já teve uma briga danada, aquela época do Prigojinho, né? E tá mais do que na cara que o Shoigu é um corrupto mesmo, né? Todo mundo sabe disso. Eu fiz um vídeo logo no início da guerra explicando os esquemas de corrupção do Shoigu, como que ele acabou sacaneando todo o esforço de guerra russo e coisa e tal. Por que o Putin não demite o Shoigu, né? E a explicação é política, né? Porque o Putin sabe que se ele botar um outro cara agora e o cara fizer as coisas certas e começar a melhorar a situação na guerra, esse cara passa a ser um competidor do Putin. Repara como é que é como é dura a vida de um ditador, né? O ditador não pode se dar o luxo de ter bons auxiliares. Se ele tiver bons auxiliares, esses auxiliares automaticamente ameaçam o ditador. Então o cara tem que garantir que é todo mundo merda perto dele. E aí o que acaba acontecendo é isso, né? Acaba fazendo essa merda que eles estão fazendo lá na Ucrânia e vão acabar perdendo essa guerra por esse motivo, por pura teimosia do Putin, por questão do Putin de se manter no poder a qualquer custo, né? E por falar em ditadores, o Kadyrov, vocês sabem, a gente está nessa dúvida, ninguém sabe se ele está vivo, se ele está internado, se não está. Ontem saiu esse vídeo dele falando que não tô vivo, não sei o que lá. Mas todo mundo achou estranho, né? É um vídeo que não tinha data, não aparece ninguém. Se ele quisesse fazer um vídeo realmente desmentindo, dizendo que estava bem, coisa e tal, era muito fácil ele pegar um jornal, aparecer num lugar que tinha mais gente, coisa e tal, para, né, mostrar que é um vídeo atual, né? Mas esse vídeo aqui não mostra nada. De qualquer forma, não se sabe, né? Agora, o que teve de informação agora é que apareceu um comboio de carros chechenos lá no hospital, na Clínica Central do Kremlin, que é o hospital em que supostamente ele está internado. O que estão dizendo é que ele está fazendo um transplante de rins. Precisou fazer mais um transplante de rins. Ele já tinha feito um transplante de rins, teve rejeição, agora fez outro transplante de rins. E tem gente dizendo, essa fonte aqui, ó, Dagbladet,
que é da Noruega, dizendo que o cara empacotou mesmo. Ou seja, esses carros que chegaram da Chechênia lá são familiares, amigos e coisa e tal, para já preparar o enterro do Kadyrov, né? Tomara que o Kadyrov tenha morrido mesmo, mas a gente não sabe ainda, vamos aguardar, não sabemos. Isso daí, vaso ruim, custa quebrar, né? Bom, e por falar em situações ruins na Rússia, isso daqui foi um carro cheio de orcs que foi atingido por um drone FPV ucraniano e os russos dentro do carro estavam filmando. E aí a gente tem acesso à imagem aqui. Eu não posso tocar para vocês, é simplesmente violento demais. Pedaço de braço voando para tudo quanto é lado. Mas realmente impressionante a imagem, né? E eu fico pensando se não é isso daqui, ó, porque esse daqui é a imagem do lado ucraniano mostrando justamente um drone entrando num veículo de transporte russo, né? Então atingindo ali os russos dentro do veículo de transporte russo. Será que a gente tem as duas imagens aqui né, dos russos explodindo dentro do caminhão e o drone chegando por fora, né? Essa guerra é realmente impressionante como é que você tem uma documentação de tudo que está acontecendo online, quase em tempo real, com imagem, né? Uma coisa que nunca foi capaz, nunca existiu antes na história, né? Realmente impressionante isso daqui. Se for, eu não sei se é a mesma coisa, tá? Esse aqui foi um outro caso lá na cidade de Voronezh, na Rússia. 5 militares estavam bebendo, e daí começaram a discutir, não sei o que lá, e um dos caras puxou uma granada e acabou matando todo mundo, né? Excelente a coisa, muito bom. Aqui, ó, em Voronezh, 5 militares estavam brincando lá, bebendo, né? E 2 motoristas foram para a cama, foram dormir, e em determinado momento teve uma briga e no calor do argumento, um dos soldados explodiu uma granada, não tem sobreviventes. Que lindo isso. Ah, sim, e outra coisa, esse vídeo aqui eu mostrei para vocês alguns dias atrás, de um grupo de soldados que tomaram uma companhia de óleo na região de Irkutsk, na Rússia, né? E esses soldados aqui eram soldados desses grupos militares, não sei se do grupo Wagner ou de um dos outros grupos militares que os russos arrumaram ali. E aí, eu mesmo fiquei com essa dúvida, mas o que eles estão fazendo ali? Eles vão tomar a refinaria? O que está acontecendo, né? E a explicação é isso daqui, ó. É uma companhia de óleo que faliu, então essa refinaria não está funcionando mais, mas tem um bocado de óleo armazenado, um bocado de gasolina, óleo diesel e coisa e tal. E isso daqui é a máfia disputando quem vai ficar com o controle desse óleo para vender no mercado negro. Então isso aqui é tudo coisa de mafioso mesmo, o pessoal lá roubando o petróleo que ficou nessa refinaria. A refinaria faliu e agora eles estão querendo roubar eu imagino que seja óleo diesel e gasolina e essas coisas que estão lá dentro, né? Deve ter uma quantidade razoável lá. E agora, com esse monte de soldados, imagina como é que vai ficar a Rússia no final dessa guerra, com um monte de gente armada, um monte de gente capacitada de fazer a guerra e coisa e tal, todo mundo voltando para um estado mafioso, vai ter máfia controlando todo mundo ali, realmente uma situação complicada, né? E por falar em situação chata, parece que o Lula está negociando com o Zelensky para ter um encontro dos dois lá na segunda, hoje, ou terça-feira, amanhã. Vamos ver o que vai acontecer. Tomara que o Zelensky consiga colocar algum juízo na cabeça desse corrupto ladrão do Lula. Eu não acredito que vai sair nada disso daí. Vocês sabem o que vai acontecer. O Lula é um idiota, o Lula não tem capacidade de pensar. O Lula tá com a boca dele abocanhada nas bolas do Putin, lambendo o pau do Putin com toda a vontade. O Lula ama o Putin. Então não vai sair nada disso daí. Mas vamos ver, né? Quem sabe? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso. Esse é um
navio quebra-gelo nuclear russo indo resgatar um navio cargueiro que ficou preso no gelo do Oceano Ártico, na rota do Mar do Norte. Durante o inverno, o gelo cobre quase que completamente o Oceano Ártico, tendo em média 2,5 metros de espessura, mas passando facilmente dos 3 metros. Não é qualquer navio que consegue quebrar esses blocos gigantes de gelo mais altos que uma casa para alcançar essas regiões. E é para isso que foram criados os navios quebra-gelo. Eles servem para resgatar outros navios, abrir canais, fazer patrulha, fazer pesquisa e até mesmo turismo. Um navio de carga padrão possui um bulbo na proa, como vimos no vídeo que fiz sobre isso aqui no canal. Se ele encontrar um bloco de gelo bem espesso, vai bater de frente e não vai quebrar. Para abrir uma rota navegável para eles, existe um tipo especial de navios, chamados de navios quebra-gelo. Eles quebram o gelo basicamente de duas formas. Quando o navio entra em contato de frente com um bloco de gelo, aplica uma força axial sobre ele, o comprimindo. Isso aumenta as tensões de flexão sobre o gelo. Se essas forças forem grandes o suficiente, ele poderá sofrer uma flexão vertical, ou seja, ele irá se curvar, o que é conhecido por flambagem. Não essa flambagem, essa flambagem. Isso porque, apesar de o gelo ser quebradiço, blocos de gelo extensos possuem um certo grau de comportamento elástico por causa das moléculas da água, similar a uma chapa de metal. Se a força aplicada pelo casco do navio no gelo no contato frontal for suficiente para que o gelo se curve mais do que o seu limite de elasticidade, ele irá se quebrar. Caso contrário, temos a segunda forma de quebrá-lo, que é deslizar e subir com o navio no bloco de gelo. Com o seu peso, uma enorme força é aplicada para baixo, flexionando o gelo e o quebrando. A força necessária para quebrar um bloco de gelo esmagando de frente é muito maior do que para quebrá-lo com o peso do navio após subir nele. As placas de gelo mais finas são geralmente quebradas esmagando de frente mesmo, mas para as mais espessas, que podem facilmente chegar a 3 metros, ele desliza e sobe para quebrar com um enorme peso. Às vezes o navio precisa dar a ré e subir no gelo algumas vezes até que se quebre. O navio quebra-gelo possui basicamente 3 características: o formato do casco para subir no gelo e quebrá-lo, um casco reforçado para aguentar os impactos e a força de grande parte do peso do navio concentrada naquela região quando ele sobe nas placas de gelo, e por último uma grande propulsão para impulsionar o navio nas águas cobertas de gelo. O bulbo de proa presente nos navios de carga normais serve para reduzir a resistência das ondas de proa geradas pelo próprio navio, mas os navios quebra-gelo não possuem esse bulbo, o que não é um problema, pois eles navegam mais lentamente nessas águas do que em outras regiões. A resistência de um bulbo contra o gelo nessas águas só aumentaria a resistência final do navio. Então, o casco deles é construído sem o bulbo, e com formatos de proa que podem ser quadrados, que poucos usam, com formato em V, o mais antigo, ou o mais atual e eficiente, em forma de colher. Alguns também possuem a chamada faca de gelo embaixo do casco, para evitar subir muito no gelo e encalhar, além de ajudar a cortá-lo. Essas facas também podem ser vistas na popa, acima dos lemes. Nos quebra-gelos, os ângulos entre o casco da proa e a linha d'água devem ser os menores possíveis, tanto aquele entre a água e a linha que vem da quilha até o bico da proa, quanto o ângulo entre a água e a lateral do casco. Além disso, o bico da proa é geralmente mais arredondado, e não estreito como era nos mais antigos. Como a maior parte do gelo fica embaixo d'água, com a parte submersa sendo de 3 a 4 vezes a parte acima d'água, fica relativamente fácil deslizar e subir em cima dele. O restante do casco tem uma forma que facilita o escoamento dos blocos de gelo quebrados, evitando que fiquem presos nas hélices ou em outras partes do navio. Mas esse formato de casco ótimo para o gelo reduz a sua eficiência hidrodinâmica em mar aberto, o tornando mais suscetível, por exemplo, ao impacto das ondas no fundo do casco. Por isso, muitas vezes se sacrifica o design ótimo para o gelo em função da sua operação em mar aberto. Além do formato de casco diferenciado, ele também precisa ser extremamente reforçado. Aqui podemos ver as principais áreas do navio em contato com o gelo que devem ser reforçadas. A proa é a região que sofre as maiores forças de contato com o gelo, seguida da região acima e abaixo da linha d'água. Além de usar no casco chapas de aço mais grossas que um barco padrão, o aço também deve ser de alta resistência, pois ele se torna mais frágil devido às temperaturas abaixo de zero e às elevadas forças aplicadas, podendo ocorrer fraturas mais facilmente. Isso ocorre principalmente na parte do casco em contato com o ar, acima da linha d'água, onde a temperatura é bem mais baixa. A água tem em média uma temperatura de menos 1,8 graus Celsius. Já o ar no inverno pode chegar facilmente a menos 25 ou até menos 35.
E além disso, o casco também possui parede dupla no fundo e nas laterais, similar a outros tipos de navios, como apresentei no vídeo sobre água de lastro. Em questão de geração e propulsão, os mais usados são os diesel-elétricos, em que o motor a diesel é acoplado a um gerador e aciona os propulsores com motores elétricos. Mas existem também os a diesel acoplados aos propulsores mecanicamente, os a gás natural e os nucleares. Ser a diesel ou a gás tecnicamente não limita a potência do navio. Então, se os nucleares são bem mais caros de se construir, por que a Rússia está investindo tanto neles? Pela autonomia e eficiência. Eles podem ficar mais de 7 anos sem reabastecer combustível, ficando limitados apenas pelo reabastecimento de comida, que dura em torno de 6 meses, mas que pode ser feito por helicóptero ou outra embarcação de apoio. Esse navio nuclear Ártica, descomissionado em 2008, ficou 357 dias sem entrar em um porto. Isso é praticamente um ano. Veja só este caso. Se esse navio nuclear russo de 55,2 megawatts fosse movido a diesel, consumiria mais de 100 toneladas de combustível por dia. Mas como ele é nuclear, consome menos de meio quilo de urânio no pior dia, quebrando gelo de quase 3 metros e com velocidade constante. Isso significa que navios mais potentes podem ser construídos sem carregar um enorme peso de combustível e sem comprometer a autonomia, o que é uma vantagem muito grande considerando a dificuldade de reabastecimento nesse cenário hostil de difícil acesso. E apesar de a construção dos motores e o urânio serem caros, no final das contas o nuclear acaba sendo bem mais econômico. Agora vamos fazer uma comparação para ver como os quebra-gelos são potentes. Esse navio porta-container gigante com 251 mil toneladas de deslocamento carregado, que é o peso dele com carga, possui uma propulsão com potência de 59,36 megawatts e velocidade máxima de 43 km por hora. Esse navio quebra-gelo nuclear da Rússia, o mais potente do mundo atualmente, com um deslocamento de 33.540 toneladas e capaz de quebrar gelo de 3 metros de espessura mantendo velocidade constante, possui 60 megawatts de potência e pode alcançar 41 km por hora. Então, a velocidade dos dois e a potência é praticamente a mesma. A diferença é que o quebra-gelo aplica toda essa força para quebrar o gelo, e o porta-container para transportar toda essa carga. Já esse, um dos maiores quebra-gelo a diesel, possui uma potência de 44,8 megawatts e consegue quebrar gelo de mais de 1,8 metro em movimento e alcançar 33 km por hora. Atualmente existem alguns quebra-gelo com um ou dois propulsores montados no casco da proa, funcionando como propulsor e como picador de gelo. Eles vão picando os blocos de gelo já quebrados para reduzir o atrito no casco. Claro que os propulsores projetados para essa finalidade são muito mais robustos que os normais para aguentar os impactos do hélice no gelo, além de serem mais potentes. Eles são capazes de girar 360 graus em torno do eixo vertical, e por isso são chamados de propulsor azimutal, eliminando também a necessidade de ter leme. Em alguns modelos, o motor fica dentro do barco. Em outros, chamados de azipod, o motor, nesse caso elétrico, fica nessa cápsula externa selada, conectado direto no hélice. O motor menor é usado para fazer o giro de 360 graus. Essa manobrabilidade é muito importante em momentos que o navio pode ficar quase estagnado, situação em que o leme não tem muita utilidade. Outro sistema que tem uma função similar é o propulsor lateral de proa, aqueles fixos e embutidos no casco. Muitos também possuem um sistema de geração de bolhas de ar para lubrificar e reduzir a fricção entre o casco e o gelo. Ar comprimido em baixa pressão é bombeado através de orifícios na parte inferior do casco. Conforme as bolhas sobem ao longo do casco, elas se expandem e criam uma forte corrente de ar e água do mar entre o casco e o gelo, afastando os blocos de gelo do casco do navio e reduzindo a fricção. E não pense que é pouco, é muito ar que é bombeado. Na maioria das vezes, esse ar possui temperatura ambiente, mas também pode ser ar quente. Além de reduzir a resistência, ele também serve para evitar a formação de gelo na altura da linha d'água, porque ela se eleva com os borbulhamentos, além de gerar um spray d'água que ajuda a derreter o gelo. E se por algum motivo o navio ficar parado em alto mar ou em uma doca, a água ao redor pode congelar e prender o navio. Esse sistema pode ser deixado ligado para evitar isso. Ou depois de congelado, entre 10 a 20 minutos após ligado, o navio já consegue se mover. E como os sistemas dos dois lados do navio são independentes, podem ser utilizados como propulsor lateral.
O propulsor de proa também pode ser usado para gerar ondas e empurrar o gelo para longe do casco, substituindo o sistema de geração de bolhas ou aumentando ainda mais esse canal de proteção. Alguns navios de carga usam o conceito de duplação, onde ele navega ao contrário, com a popa para frente. Para fazer isso, ele precisa ter o casco reforçado para aguentar os impactos do gelo, e a popa com o formato para poder quebrar o gelo. Também deve possuir propulsores azimutais na parte traseira. Com isso, a turbulência gerada pelos hélices faz o mesmo efeito do sistema de bolhas de ar, além de que também vão picando os blocos menores de gelo quebrado. Propulsores normais operando ao contrário também poderiam ser usados, mas a propulsão é projetada ou para puxar, a mais usada, ou para empurrar. Se for usá-la em reverso, não vai ter a mesma eficiência. Por enquanto, esse conceito de duplação só é aplicado em regiões com gelo de 1,5 m a 2 metros. A partir disso, só com os quebra-gelo. A maioria dos navios quebra-gelo operam de frente, mas existem os chamados quebra-gelo oblíquo. São navios com o casco assimétrico que também conseguem quebrar o gelo com o navio na diagonal, ou totalmente de lado. Com isso, ele abre uma passagem em torno de 50 metros de largura, muito maior que os 25 do quebra-gelo padrão, permitindo assim a passagem de embarcações bem maiores. Um detalhe é que, com o ângulo, esse modelo Báltica consegue quebrar gelo com espessura de até 60 centímetros. Já de frente e a ré, mais de 1 metro. Ele possui 3 propulsores azimutais, como os que vimos há pouco, permitindo ele se deslocar em qualquer direção. E por fim, os equipamentos e maquinários devem ser projetados para operar em temperaturas abaixo de zero, ou serem protegidos para não congelarem. Com o gelo mais fino nos últimos anos, muitas empresas de transporte estão se interessando em rotas pelo Oceano Ártico. Há 2 grandes rotas. Uma é a passagem do Noroeste, que passa por cima do Canadá e pelo Alasca, ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico. Os Estados Unidos e o Canadá já têm acesso aos 2 oceanos, mas ela também encurta a distância entre a Ásia e a Europa em comparação à passagem do Canal de Suez. A rota entre Yokohama, no Japão, e Roterdã, na Holanda, o porto mais movimentado da Europa, tem cerca de 20.700 km através do Canal de Suez e 14.000 através da passagem do Noroeste, baixando de 46,7 dias de viagem para apenas 31,5. A outra é a passagem do Nordeste do Ártico, pelo norte da Rússia, a chamada Rota do Mar do Norte. Ela reduz em cerca de 40% a distância entre algumas regiões da Ásia e a Europa em comparação à passagem do Canal de Suez. Considerando o mesmo trajeto de antes, entre Yokohama e Roterdã, reduz de 20.700 km pelo Canal de Suez para apenas 12.800 através da Rota do Mar do Norte, baixando de 46,7 dias para 28,9. Essa rota geralmente fica de 8 a 10 meses do ano aberta, mas em fevereiro de 2021, um navio comercial cruzou essa rota no inverno pela primeira vez, com a ajuda de um navio quebra-gelo nuclear russo. Isso aconteceu em grande parte porque nesse ano o Ártico alcançou recordes de menor área coberta pelo gelo. Por um lado, isso levou ao maior tempo em que a rota permaneceu aberta. Por outro lado, serviu como um alerta do aquecimento global. O incidente com o navio Ever Given, que ficou encalhado no Canal de Suez no início de 2021, atraiu ainda mais a atenção para as rotas do Ártico. Soma-se a isso o interesse por cerca de 13% do petróleo e 30% do gás natural do mundo ainda não descoberto, segundo estimativas do Serviço Geológico dos Estados Unidos, além de minerais como ouro, prata, titânio, grafite e urânio, presentes no fundo do Oceano Ártico. Os interessados são países com litoral no Oceano Ártico, que são os Estados Unidos, o Canadá, a Rússia, a Noruega e a Dinamarca, e até outros que não têm, como a China, o Japão e a Coreia do Sul. Lembrando que, além dos mares de cada país, a maior parte, por enquanto, são águas internacionais. A China, inclusive, apresentou em 2017 os planos de uma rota da seda polar. Já a Rússia tem um plano de ter entre 20% e 30% da sua produção de petróleo oriunda do Ártico até 2050. Não é à toa que a frota de navios quebra-gelo da Rússia é a maior do mundo. Atualmente, ela possui 75 deles em operação, sendo 5 nucleares. Ela tem mais que todos os outros países juntos. Claro que a frota inclui até alguns navios da década de 60 e 70, mas todos esses 75 estão em operação. E ela vem aumentando bastante a sua frota nos últimos anos, tendo atualmente 15 em construção, sendo 5 deles nucleares. Os últimos nucleares, conhecidos como Projeto 22220, são os maiores e mais poderosos do mundo atualmente. Possuem uma potência no eixo de 60 megawatts e são capazes de quebrar gelo de até 3 metros de espessura com velocidade constante de 3,7 km por hora.
O primeiro deles foi nomeado Ártica, o mesmo nome daquele nuclear que foi descomissionado em 2008. Eles também estão construindo uma nova classe desses nucleares, muito maior e com 120 megawatts de potência no eixo, o dobro do atual mais poderoso. Ele vai ser 10 vezes mais forte que esse quebra-gelo a diesel, também russo. Será o projeto 105010. Дедвейтом более 100 тысяч тонн и шириной более 50 метров. Como você ouviu o cara, ele será capaz de quebrar gelo de até 4,1 metros de espessura a uma velocidade constante de 3,7 km por hora, sem parar. Tente imaginar o quão grande é um bloco de gelo com 4,1 metros de espessura. O pé direito da sua casa deve ter em torno de 2,80 metros. E se ele fizer aquela manobra de dar a ré e avançar algumas vezes sobre o gelo, quebra gelo muito maior. Vai ser um monstro. A Finlândia vem em segundo lugar, com 12 navios em operação. O Canadá possui 11 em operação e mais 6 planejados, com 3 deles já em construção. A China tem 8 no total, sendo 2 pesados, mas as ambições dela no Ártico são grandes e já anunciou que está desenvolvendo seu próprio navio quebra-gelo nuclear, o que provavelmente irá tirar o sono não só dos Estados Unidos, como também da Rússia. E apesar de algumas parcerias entre eles, no final das contas a Rússia não quer a sua dominância no Ártico ameaçada. A Suécia vem em quinto lugar com 5 navios em operação e mais 3 planejados. Já os Estados Unidos têm atualmente um quebra-gelo pesado, o USCGC Polar Star, que entrou em serviço em 1976 e está para se aposentar, e um médio, o USCGC Healy, comissionado em 99. Eles também têm outros 3 com menor capacidade de quebrar gelo, mas já demonstraram preocupações com o avanço da Rússia e da China no Ártico, tendo planejado a construção de mais 3 pesados e 3 médios. Há também diversos outros países com menos navios, como a Noruega, a Estônia, a Letônia, o Reino Unido, a França, a Alemanha, a Áustria, a Espanha, a Itália, a Ucrânia, o Cazaquistão, a África do Sul, o Japão, a Coreia do Sul e a Austrália. O Chile tem um em operação e outro em construção, e a Argentina também tem um em operação. O Brasil possui atualmente o navio de apoio oceanográfico Ari Rongel e o navio polar de pesquisa oceanográfica Almirante Maximiano, mas nenhum deles é quebra-gelo, podendo lidar apenas com o gelo fino do verão e outono. O Ari Rongel com até 80 centímetros de gelo e o Almirante Maximiano até 40 centímetros. Mas a Marinha está em fase de obtenção de um quebra-gelo, que substituirá o Ari Rongel no apoio logístico dos projetos de pesquisa na Antártica. Ele deverá ser capaz de quebrar gelo de até 1 metro de espessura. E aí, o que achou dessas máquinas e como funcionam? Você se habilitaria a fazer uma jornada de alguns meses em um deles? Muito obrigado pela sua companhia, obrigado também aos apoiadores do canal e um grande abraço. Estamos no oeste da Austrália Ocidental, uma região árida pouco habitada e conhecida pelos seus vastos depósitos de minerais, principalmente de ferro. E esse trem de 2,5 km de comprimento está transportando esse minério de uma das 16 minas que opera para 4 portos no litoral, a mais de 400 km de distância, para então ser exportado para o resto do mundo, principalmente para a Ásia. Mas o mais curioso é que ele está rodando sozinho, sem maquinista. Não é à toa que o chamam de maior robô do mundo. Sem nenhum operador, ele faz o trajeto de um dos portos até uma das minas. Um operador então assume durante o carregamento, ele é colocado novamente no modo autônomo e volta para o porto, quando um operador assume novamente o controle na etapa final. E o processo de carregamento e descarregamento também é totalmente automatizado, apesar de haver um maquinista junto. Esses trens pertencem à mineradora Rio Tinto, a segunda maior do mundo, e faz parte do projeto AutoHaul, que começou a operar em 2018. Ele foi feito em parceria com a Hitachi Rail STS, que desenvolveu esse que foi o primeiro sistema ferroviário de carga pesada de longa distância totalmente autônomo do mundo. Até 2020, ela já possuía 221 locomotivas autônomas, cobrindo 1.866 km de trilhos. 221 locomotivas autônomas da Rio Tinto nesse estado da Austrália. Isso é muita coisa. No total, a Vale tem 490 locomotivas no Brasil. E 1.866 km de trilhos utilizados só por esse sistema autônomo também não é pouco.
Toda a malha ferroviária operada pela Vale no Brasil é de 2.000 km. Nas locomotivas convencionais, independentemente de quantas houverem em uma composição ferroviária, todas são controladas por uma equipe naquela unidade bem da frente. Isso porque são conectadas entre si por cabos elétricos de controle e mangueiras pneumáticas dos freios. E essa equipe pode ser somente um condutor ou um condutor e um engenheiro. Se houver alguma locomotiva atrás ou no meio do trem, ela é controlada via rádio. Já no caso desse trem autônomo, não há ninguém nas locomotivas, e nem longe dali operando por um controle. Todas são controladas remotamente por um algoritmo de computador. Você pode ver quando ela estiver operando de forma autônoma por aquelas duas luzes azuis que são acesas. Cada locomotiva possui diversos equipamentos e sensores, como alarmes, detecção de colisão, sistemas de câmeras a bordo para o monitoramento em tempo real e o sistema de proteção de trem autônomo, que gerencia o trem em toda a rede e garante que ele siga as regras pré-determinadas pelo sistema de controle na central de operações, que está a 1.500 km longe dali. O que o sistema faz é replicar a operação dos melhores maquinistas da empresa, e então aplicar pequenas melhorias em cada rota, utilizando informações do trem e da topografia da malha ferroviária. Com isso foi possível, por exemplo, aumentar a velocidade média em 6%, além de melhorar a eficiência no consumo de combustível. Claro que aí cabe a discussão sobre o trabalhador estar treinando o algoritmo que vai substituí-lo. Mas, segundo a empresa, eles oferecem novas funções e qualificações para os funcionários substituídos. Além dos encargos trabalhistas associados à equipe, cada vez que um trem desses de 30.000 toneladas precisa parar para troca de equipe, há um atraso significativo na operação. Em uma jornada de 40 horas de ida e volta, as 3 a 4 trocas de equipes representariam um atraso de 1 hora, o que significa um custo bem elevado em uma operação dessa magnitude. Além do custo e transtorno de transportar essas equipes para os trens no meio da viagem, que antes chegava a 1,5 milhão de quilômetros por ano de deslocamento de carro. Outro ponto é a questão da segurança. Os processos automatizados tendem a ser muito mais seguros, pois removem o erro humano da operação, além de tirar as pessoas dos locais de risco. E essa automação é feita mais facilmente em um ambiente controlado desses. Mas, claro, acidentes ainda podem ocorrer, como o que aconteceu recentemente, em 17 de junho, quando um trem autônomo da Rio Tinto com 30 vagões com minério de ferro descarrilou. Mas, como é autônomo e opera em uma região remota, ninguém se feriu. As investigações ainda estão em andamento, mas segundo eles, a causa mais provável é que foi devido a uma falha nos trilhos da ferrovia, que haviam passado por obras de manutenção recentemente, não havendo nenhum vínculo com o trem autônomo. Tirando esse caso isolado, a segurança é sim maior, além da eficiência, da produtividade e da redução de custos com operadores. Então, olhando por uma perspectiva da empresa, é basicamente uma situação de não tem por que não automatizar. Me lembra o que aconteceu nos Estados Unidos. Havia uma lei de 1937, da época das locomotivas a vapor, que obrigava a ter um engenheiro e um bombeiro operando em cada locomotiva, por questões de segurança. Avançando para 47, a lei continuava a mesma, mas agora em uma época em que as locomotivas a diesel já estavam em amplo uso, as composições eram enormes, com várias locomotivas, e que já era possível conectá-las e operá-las somente por aquela bem da frente. Imagina só o custo de ter obrigatoriamente uma equipe em cada locomotiva, sendo que já tinha tecnologia para operar só por uma. Até que um dia passaram a considerar legalmente todas conectadas na composição como uma única locomotiva, não precisando mais de várias equipes. Sempre há uma certa resistência e um período de adequação quando surge uma tecnologia que muda tanto assim o cenário atual. É normal. No caso do Brasil, a Vale e a MRS também operam trens autônomos, mas é apenas para pequenos trechos em que não é permitida a presença de pessoas, por interdição judicial ou por serem em locais com alto risco de acidentes. Nesses casos, o maquinista opera até aquele ponto, desce e ativa o sistema autônomo. A composição então segue sozinha até o outro lado, onde um segundo maquinista assume novamente a condução. Durante todo o trajeto, o trem é monitorado remotamente para caso haja necessidade de intervenção humana para a operação remota. Voltando à Austrália, a Rio Tinto também possui mais de 130 caminhões autônomos rodando nas minas desde 2018. O sistema com inteligência artificial usa rotas de GPS pré-definidas para navegar automaticamente e recebe as localizações, velocidades e direções de todos os veículos em tempo real, além de outras leituras de sensores no veículo que mapeiam de forma contínua o relevo, pessoas e objetos.
Só no ano de 2018, cada um operou em média 700 horas a mais do que um caminhão convencional, ou seja, menos interrupções, e com uma redução de 15% nos custos. A Vale também já possui 27 caminhões autônomos fora de estrada no Brasil e está expandindo a frota. Segundo eles, nos 6 anos de operação não houve acidentes envolvendo pessoas. Os caminhões apresentaram acréscimo de 25% na vida útil dos pneus e motores, o que é bem significativo considerando que o motor desses custa R$2.500.000. Além disso, a velocidade máxima deles, que era de 40 km por hora, agora chega a 61, e a quantidade de minério de ferro transportada aumentou cerca de 10%. O grau de tolerância que eles admitem para serem operados é de mais ou menos 2 centímetros. Ou seja, ele passa exatamente no mesmo local, como se fosse um trem em cima de um trilho. Voltando à Rio Tinto, ela também possui 26 perfuratrizes autônomas, a maior frota do mundo. Um operador planeja remotamente as atividades por um turno inteiro, e depois caminhões também autônomos inserem explosivos nos buracos perfurados, calculando a quantidade exata de explosivos necessário em cada buraco, sem desperdícios. E claro, a Vale também possui 20 perfuratrizes autônomas. Talvez possa parecer contraintuitivo ver uma indústria de base como essa de mineração ser tão automatizada, enquanto que nos centros urbanos ainda não temos carros nem caminhões autônomos em amplo uso. Mas na verdade as indústrias geralmente são as primeiras a serem automatizadas. Por se tratar de uma área bem controlada, a automação fica mais fácil. Nesse caso, além de ser uma região remota, toda a ferrovia é particular, operada somente pela Rio Tinto, apesar de cruzar por 42 vias públicas. Outro ponto é que as atividades envolvendo maquinários, veículos e pessoal são todas pré-planejadas. Já o ambiente urbano possui muito mais variáveis a serem consideradas, como mais rotas possíveis, mais veículos com rotas não planejadas, além do trânsito de pedestres. No caso dos metrôs, o ambiente também já é mais controlado, e por isso já existem alguns operando de forma autônoma, como o da linha 4 amarela em São Paulo. Outro ponto, no caso das indústrias como a Rio Tinto, é o enorme valor financeiro associado às atividades que essas máquinas exercem, dando um rápido retorno financeiro. Espero que tenha gostado de conhecer alguns dos maiores robôs do mundo, esses brucutus enormes, mas super modernos. E se algum dia alguém te falar sobre trem fantasma, pede se não é só autônomo mesmo. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado também aos apoiadores do canal e um grande abraço. Belina, quem é da época da Belina aí? E esse carro funcionou como uma rampa pra gente. Então eu e meu pai nos acidentamos ali em Ponte Nova. A sorte que teve um casal que passou ali e me levou pra casa deles lá em Ponte Nova. Então, mas belíssima cidade ali na zona da Mata Mineira, muito pertinho de Viçosa, tá bom? Isso, é igual você andar dentro do ônibus, isso mesmo. É isso aí, essa analogia aí. Ângelo Della Bona. Boa noite, Sérgio. Poderia falar a respeito dos telescópios orbitais que vão e estão estudando a matéria e energia escura? Boa, Ângelo. Então, por enquanto, nós só temos um, né? Que é o Euclide, que nós acompanhamos o lançamento dele. O Euclide, que é um telescópio espacial da Agência Espacial Europeia. E ele, o que ele vai fazer, né? Ele não vai fazer imagens bonitas. Aliás, nessa semana ele lançou a primeira imagem dele. Não vai fazer imagens bonitas. O objetivo dele é fazer imagem de dezenas de bilhões de galáxias. Ele vai fazer bilhões de galáxias. E aí, nessa escala de trabalho, a gente vai conseguir, pelo menos eles esperam conseguir ter uma ideia sobre a presença da energia escura, da matéria escura. E um outro telescópio que vai fazer a mesma coisa parecida, ainda não foi lançado, ele se chama Nancy Grace Roman. Esse telescópio Nancy Grace Roman, ele tem esse nome em homenagem a Nancy Grace, que ela era a diretora de astrofísica da NASA quando o Hubble foi feito. Ela é considerada a mãe do Hubble, e aí homenagearam ela nesse telescópio. O nome dele anterior era W. First e agora ganhou o nome de Nancy Grace Roman. Ele também vai fazer um estudo muito parecido para ver se a gente consegue descobrir o que é energia escura e o que é matéria escura. Beleza, Ângelo?
Então são esses dois, Euclide e o Nancy Grace, tá? Deixa eu ver aqui. José Reis aqui, ó, mandou 50. Valeu, cara. Boa noite, Serjão. Que prazer me ver mesmo visualmente cansado nessa noite científica. Tô visualmente cansado? Tô não. Poderia resumir como um planeta como a Terra faz surgir uma atmosfera. Ah, nós já vamos falar disso, tá? Qual a estimativa de tempo que demorou para a nossa atmosfera surgir? Já vou entrar nessa história toda, José Reis, que é toda a história aí que nós vamos contar sobre o planeta Terra, tá? Então, guarde aí sua pergunta. Valeu pela pergunta, ela será respondida em instantes. E o Sérgio Feitosa aqui, o livro sobre a Terra para crianças de 7 a 10 anos. Cara, é complicado. Existe um livro muito bom sobre o planeta Terra que se chama Understanding the Earth, tá? Em português, até o pessoal da USP ajudou na tradução. Eu ajudei também, tá? Um capítulo lá eu ajudei a traduzir. E ele chama Entendendo a Terra. Entendendo a Terra, tá bom? Então é isso que vai. O Jaquetinha TDI aqui, ó, tá perguntando lá do lance do Hélio, né? Cara, eu não parei para estudar, não, tá?